Olá, gente, eu me chamo Deise Rodrigues, sou especialista em diversidade e inclusão, head aqui da AICA, e estamos em parceria para trazer vários vídeos com vários conteúdos dentro da temática de diversidade e inclusão. Então vão ser 5 vídeos e nós vamos falar sobre as seguintes temáticas com vocês. O primeiro deles, o que é e o que não é diversidade e inclusão. O segundo vídeo, a gente vai falar sobre viés inconsciente, então tudo o que envolve viés inconsciente. O próximo, letramento racial, focando mais na diversidade racial dentro das empresas. No quarto vídeo, vamos falar sobre os sistemas de opressão que envolvem a temática de diversidade e inclusão, então racismo, capacitismo, homofobia, machismo, patriarcado, então todos esses sistemas e o nosso vocabulário discriminatório, ou seja, as expressões que nós utilizamos, a linguagem que nós utilizamos que acabam discriminando esses grupos. E o último vídeo vai falar sobre liderança inclusiva, que é o nosso comportamento dentro dessa temática. Como é que a gente pode desenvolver, de fato, a nossa liderança inclusiva dentro das empresas, dentro das organizações. Como eu falei, esse primeiro vídeo, nós vamos falar sobre o que é e o que não é diversidade e inclusão. E aí você pode pensar, mas Deise, não é a mesma coisa? E eu te garanto que não é. Existem muitos tabus, existem muitas ideias a respeito do que é diversidade e inclusão. E isso dificulta muito a introdução dessa temática dentro das empresas. E não só dentro das empresas, né, gente? Porque as empresas, elas são o resultado das pessoas que fazem parte da organização. Então, para que a gente consiga trazer a temática de diversidade e inclusão de forma genuína, de forma intencional, a gente precisa fazer um processo de desconstrução interno. Então, eu trago para vocês algumas coisas a respeito do que não é diversidade e inclusão. Então, a primeira delas, gente, diversidade e inclusão não é baixar a régua. Então, a gente escuta muito isso. Ah, mas agora para trazer grupos minorizados para dentro das empresas, eu vou ter que baixar a régua. Então, pessoas negras não têm o mesmo nível de ensino do que pessoas brancas, por exemplo, né? Então, é colocado muito essa questão educacional, de competência, de formação, como um baixar a régua para trazer a diversidade para dentro da organização. E não é sobre isso. É sobre a gente mudar a régua. Ou seja, quais são os pré-requisitos que eu estou querendo, que eu coloco nas minhas vagas, que de fato afastam muito mais pessoas do que trazem para a minha organização. E a gente precisa entender que muitos pré-requisitos são pré-requisitos que a gente não precisa utilizar naquele primeiro momento. Um deles, por exemplo, é o inglês fluente. Então, nós temos muitas vagas, principalmente quando a gente está falando aí de cargos de direção, quando a gente está falando de cargos de gerência, e dependendo da empresa, né? Então, tem multinacionais, enfim, que precisam do inglês, porque as pessoas irão se comunicar com outros países, enfim. Só que, para muitos cargos, a pessoa não vai utilizar o inglês assim que entra. E a gente precisa olhar a sociedade brasileira. Então, se a gente está falando de diversidade e inclusão, a gente está falando sobre desigualdades. Estamos falando que as pessoas não partem do mesmo ponto. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. E é importante a gente ter isso em conta quando a gente está construindo uma empresa mais justa, uma empresa mais igualitária. Tá? Então, por exemplo, no exemplo do inglês, só 5% da população brasileira tem inglês em nível de conversação. E apenas 1% da população tem inglês fluente. Então, só é a gente lembrar da nossa época de escola. Nós tínhamos inglês para sairmos da escola ali, quando terminamos o ensino médio, com inglês em nível de conversação, olhando para o sistema educacional como um todo, a gente sabe que pouquíssimas escolas, né, já terminam ali o ensino médio com o estudante tendo inglês em nível de conversação. Normalmente são escolas bilíngues, que não são escolas que a maioria da população frequenta. Então, quando eu estou querendo trazer diversidade e inclusão, quando eu estou querendo trazer o público diverso para dentro da minha organização, eu preciso levar isso em conta. Então, será que colocando inglês fluente assim de cara, eu não vou tirar a chance de muitas pessoas se inscreverem no meu processo seletivo? Então, não é sobre baixar a régua, é sobre mudar a régua. Se ele não vai precisar usar inglês assim que entra, por que eu, enquanto empresa, não ofereço inglês?
depois que ele já tiver contratado? Por que eu não dou um tempo para que aquele funcionário consiga desenvolver todas as competências que eu acredito que é importante para aquele cargo? Por que eu não faço um processo de desenvolvimento daquele profissional? Por isso que a gente fala que diversidade e inclusão ela é intencional. Ela demanda recurso, ela demanda de propósito, sabe? Eu vou fazer isso de propósito. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar não é sobre baixar a régua, é sobre mudar a régua. Diversidade e inclusão também não é sobre culpar pessoas, e eu acho importantíssimo a gente falar sobre isso. Porque sempre que está falando de diversidade e inclusão, existe o perfil. Qual é o perfil do privilegiado? Homem, branco, hétero, cis. Uma pessoa cis é aquela pessoa que nasce com o sexo masculino e feminino e se reconhece com aquele sexo, né? Se reconhece ali com aquele papel de gênero que é atribuído àquele sexo. Então, esse é o perfil que a gente coloca como o perfil do privilegiado. Só que diversidade e inclusão não é sobre culpar esse perfil, culpar o homem branco por ser branco, hétero ou privilegiado. É para que a gente entenda que existe um perfil que recebe privilégios de diversos sistemas. Então, se você é uma pessoa branca dentro de uma sociedade racista, você tem privilégios assim que você nasce, não é uma escolha, tá? Se você é heterossexual, também não é uma escolha, mas uma sociedade que é muito homofóbica, ela vai te dar privilégios pelo simples fato de você não ser uma pessoa homossexual. Então, não é sobre culpar, é sobre a gente entender que existe um perfil que é privilegiado, e a gente vê isso nos dados, né? Então, pessoas que recebem maior salário, né? Pessoas que têm mais oportunidades, são pessoas que estão dentro desse perfil. Então, não é sobre culpar, é sobre a gente entender que existe um perfil que recebe os privilégios dentro disso, e a gente precisa desses homens para poder somar, para poder serem aliados dentro desse processo e se reconhecer dentro desse processo também. E não é também, gente, diversidade e inclusão sobre endeusar grupos minorizados. E é muito importante falar isso, porque acontece muito de falar assim, olha, a gente agora está contratando pessoas com deficiência, mas fulano de tal, que é uma pessoa com deficiência, não está conseguindo atingir, não está se empenhando o suficiente. Um exemplo, tá? Tá vendo? Nós aqui, enquanto empresas, queremos contratar mais pessoas com deficiência, mas ele não se esforça o suficiente, para fazer determinadas coisas. Tá vendo? E aí fica meio que uma culpabilizando quem está trabalhando com o processo de diversidade e inclusão. Gente, diversidade e inclusão não é sobre caráter de pessoas, né? Não é sobre esse processo. É sobre a gente dar oportunidade para que grupos minorizados estejam dentro das organizações. Mas são pessoas que também precisam de desenvolvimento, que têm fragilidades, que têm pontos fortes, assim como os outros funcionários também. Então é importante que a gente também não fique pensando nisso no formato de bolha, né? Porque não é sobre isso, tá? Então é muito importante a gente trazer essa perspectiva do que não é diversidade e inclusão. E Daisy, o que é diversidade e inclusão? Gente, diversidade e inclusão é sobre justiça social, é sobre equidade, é sobre oportunidade, talento, inovação e lucro. Tudo isso forma o que é diversidade e inclusão. O foco principal de diversidade e inclusão, com certeza, é justiça social. A gente sabe que vive num mundo desigual. Nós perdemos inúmeros talentos, pessoas que podiam estar dentro da nossa organização, da nossa empresa, e não entram por causa desses sistemas que impedem. Sabe, bora pensar numa corrida com e sem barreiras. Então, existem pessoas que estão ali numa corrida sem barreiras. Ou seja, existe um percurso que é muito menos atingido aí por questões, e outros que têm diversos obstáculos. Então, a gente precisa entender que as pessoas partem de pontos muito diferentes. E isso interfere em quem chega para dentro da minha organização. E nós perdemos inúmeros talentos por causa disso. Então, a gente tem que pensar em ações afirmativas, a gente tem que pensar em ações intencionais, para que a gente consiga ir mudando de fato isso. E aí, para que a gente solidifique ainda mais tudo isso que a gente falou aqui, vamos focar em alguns conceitos que são muito importantes. Então, diversidade.
Diversidade sou eu trazer pessoas diversas para dentro da minha organização. Isso envolve religião, isso envolve raça, cor, isso envolve gênero, orientação sexual, identidade de gênero, pessoas com deficiência, pessoas ali acima dos 40, 50 anos. Então, sou eu trazer a diversidade para dentro da minha empresa. Inclusão é sobre ambiente, é sobre cultura organizacional. E é muito importante a gente falar que diversidade ela não tem que vir antes de inclusão. A gente primeiro precisa começar a construir um ambiente inclusivo dentro da nossa empresa. Ou seja, trabalhar nossa cultura, fazer rodas de conversa, trazer a temática de diversidade e inclusão, mostrar aos colaboradores que isso é uma questão importante para a organização. E aí a gente vai pensar em trazer a diversidade. Porque se a gente faz o contrário, a gente acaba colocando pessoas diversas em ambientes muito tóxicos, em ambientes muito violentos, tá? Pertencimento é outro conceito importantíssimo, que é sobre eu me sentir pertencente dentro daquele ambiente. Mas existe uma questão importante. O pertencimento ele tem que vir atrelado à singularidade. Porque se for o pertencimento sem singularidade, que é eu ser exatamente quem eu sou, e mesmo assim eu me sentir pertencente. Porque se é só o pertencimento, muitas vezes eu tenho que mesclar muita coisa do que eu sou, esconder muita coisa do que eu sou, para que eu consiga me sentir pertencente. E diversidade e inclusão fala sobre eu quero você exatamente da forma como você é. Então eu trabalho a singularidade, o pertencimento. Equidade e igualdade são dois conceitos importantíssimos, porque igualdade sou eu dar tratamento igual a todas as pessoas. Equidade é sobre eu dar mais para quem precisa mais e menos para quem precisa menos. Então, num país desigual, a gente precisa dar mais para quem precisa mais e menos para quem precisa menos. É o mesmo que a gente pensar em um muro, tá? Que tem ali 1,50 m. Uma pessoa que tem 1,60 m, ela já está vendo para além do muro. Uma pessoa que não tem, que tem ali 1,40 m, ela precisa de um calço, ela precisa de algo a mais para poder ver além do muro. Então, equidade, ela trata sobre isso. Sobre a gente dar mais para quem precisa mais e menos para quem precisa menos. Então, se eu tenho funcionários que já têm um desenvolvimento, eles precisam de menos questões, de menos programas, de menos investimento nesse sentido, do que uma pessoa que vem de um outro contexto, uma pessoa que vem de uma outra realidade, que precisa de mais desenvolvimento para poder atingir aquela competência e aquela habilidade que é necessária para aquele cargo. Então, esses são conceitos importantíssimos dentro de diversidade e inclusão e que eu queria trazer aqui para vocês nesse momento. Até o próximo vídeo.